Para que o seu projeto de descarbonização ou transição energética tenha sucesso, é preciso que ele respeite 5 regras de ouro. Mas quem gostaria que você não soubesse disso? Mas antes, siga o canal. Primeira regra: não importam as emissões de gases de efeito estufa, mas sim se elas alteram a concentração na atmosfera. Só o aumento da concentração é crítico. Ciclos de captura e emissão não aumentam concentração. Segunda regra: apesar de ser 73% do efeito estufa emitido anualmente, no mundo não é só o CO2 que é gás de efeito estufa. Metano é o segundo maior ofensor e possui cerca de 30 vezes mais efeito estufa do que o CO2. O terceiro ofensor é o óxido nitroso, 171 vezes mais efeito estufa do que o CO2. Regra número 3. A análise de soluções só fazem sentido em ciclo completo. Isso vale tanto para gases de efeito estufa quanto para custos. Não basta uma operação limpa. A produção do equipamento e da energia do equipamento devem ser limpos. E o destino, depois da vida útil, também conta de maneira importante, sem contabilizar que aspectos de durabilidade podem tornar as vidas não comparáveis. Quarta regra: não basta descarbonizar. Isso deve ser aliado a soluções que sejam econômicas, de impacto social positivo. Caso contrário, não conseguem ganhar escala relevante e viverão eternamente dependente de subsídios. Quinta regra: quem olha ao longe pode tropeçar na pedra logo à frente. O desafio da descarbonização é contínuo e não se pode ficar somente em uma nova tecnologia sem maturidade, pois podemos acabar sem efetividade e sem escala. Comente o que achou e qual a regra mais importante na sua opinião. Você se lembra da segunda regra? Não? Então veja esse vídeo novamente. A regra 2 diz para dar atenção que não existe só o CO2 como gás de efeito estufa. No vídeo da primeira regra, dei exemplo prático da poça de dejeto de animais na pecuária. Nela, metano é emitido à atmosfera se deixado ao ar livre. Como o metano é mais intenso com o efeito estufa do que o CO2, se você capturar esse metano e simplesmente queimar, mesmo que não use a energia, terá uma descarbonização muito interessante de cerca de 95%, 97%. Ao usar a energia para substituir um fóssil, teremos descarbonização dupla. O mesmo acontece com o óxido nitroso, que pode ser emitido em alguns processos químicos. Como é 171 vezes mais intenso como gás de efeito estufa do que o CO2, uma opção é incinerar o N2O, para que aconteça a destruição térmica, levando a N2 e O2, gases inertes aos humanos. Então, mesmo que o CO2 seja incinerado, você tenha um gasto energético, um gasto de CO2, ainda assim pode ser um caminho de descarbonização pela diferença de intensidade. Lembre-se, uma das soluções dos gases não chegarem à atmosfera será a descarbonização. Pode ser por captura, por armazenamento, ou mesmo processo de solidificação ou até aterramento. Mas quem gostaria que você não soubesse disso? Você se lembra que a primeira regra indica que não importam as emissões de gases de efeito estufa, mas sim se elas alteram a concentração na atmosfera? Sou André Varese e ajudo você a impulsionar seus projetos. Siga o nosso canal. Vou dar alguns exemplos dessa regra. O primeiro é o painel solar, que ele não emite gases de efeito estufa quando está em operação, mas quando foi produzido, sim, emitiu gases de efeito estufa. Portanto, quando ele inicia as atividades, ele está devendo CO2. Mas como ele é uma operação limpa e substitui gases de fonte fóssil, de 2 a 3 anos, sem curtailment, é possível que ele tenha pago a sua dívida. E os próximos 22 a 23 anos de vida serão de intensa descarbonização, substituindo o fóssil. Se a gente pensar num carro biocombustível, ele emite CO2 quando anda, mas antes a planta capturou o CO2, o que deu origem a esse biocombustível, portanto, sendo assim uma solução de descarbonização. Se a gente pensar na poça de dejeto de animais da pecuária, elas emitem metano, muito mais forte do que o CO2. Porém, se a gente capturar esse metano, for capaz de usá-lo como energia, seja para aquecimento, seja para eletricidade, seja para combustível, a gente terá feito uma solução de descarbonização, pois a emissão de CO2 terá sido compensada pela captura de CO2 das plantas que deram origem ao alimento do animal. Veja, tenha atenção às oportunidades que sejam criadas nessa regra
através de diferentes setores se conectando. Compartilhe para quem precisa conhecer essas informações e comente esse vídeo. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.